Vanessa Lima, sou estudante de História na UES e hoje irei apresentar um seminário de América 1, que tem como tema a população da América Espanhola colonial. Bem, primeiro eu irei dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte em que eu vou falar do primeiro choque entre índios e nativos e como a vinda do europeu trouxe o que a vinda do europeu trouxe para os nativos. E a segunda parte eu vou contar como se deu a formação da população colonial depois da vinda deles. Então eu irei falar sobre a vinda de europeus e de imigrantes europeus e também irei falar sobre a vinda de escravos. Em 1942, quando os europeus vieram para o Novo Mundo instauraram a colonização, esse primeiro contato, antes da colonização, houveram guerras, houve resistência, e isso, gente, contribuiu para que vários índios morressem. Vários índios que defendiam sua terra, que não concordavam com o que eles estavam tentando implantar naquela época. E é claro que o europeu, em questão de armamento, de táticas, de guerras, eles eram muito mais avançados que os índios. E isso contribuiu para a morte dos nativos, que não tinham... não conheciam as táticas de guerra, não tinham armamentos como eles tinham. E aí foi depois dessas guerras de conquista que se instalou o modelo colonial. Aí os índios perderam todas as suas terras, toda a organização social, política, porque os ameríndios, eles tinham uma organização bem direitinho, eles viviam de boas, só que o europeu veio e aproveitou algumas coisas que eles já usavam, aproveitou, só que acabou com todo esse processo que eles já tinham, com tudo isso que eles já tinham, e instaurou a colonização. Aí, gente, a colonização trouxe mais morte dos índios. Por quê? Primeiro, pelo modo de trabalho. Os índios, eles eram realmente escravizados, gente. Tipo, a encomenda, eles utilizavam a força de trabalho deles, ainda cobrava impostos sobre o trabalho deles. Gente, o que eles ficavam, mal davam para eles sobreviver. Então, eles eram exaustos do trabalho. Além da fome que passavam, gente, os índios, eles não tinham o que comer. Então, isso também contribuiu. A colonização, desse modo, também contribuiu para a morte de inúmeros índios. Aí, depois disso, também veio ainda no processo colonial, ainda veio a mineração. A mineração, o modo de como era feita a mineração, também contribuiu para a morte de inúmeros índios. Depois disso, também os índios morreram, e não havia mais reprodução de novos índios. Por quê? No texto, tem uma parte dizendo que a redução da fertilidade foi muito grande. Olha, casais de índios que tinham 6, 7, 8, 10 filhos passavam a ter 2. Gente, olha, a exaustidão daquele trabalho, do trabalho forçado, isso contribuiu para que muitas mães não quisessem mais ter a maternidade, e também para não ver seu filho nascer naquelas condições em que eles viviam. Então, nessa época, além da morte de muitos índios, também contribuiu
para que as mulheres fizessem muitos abortos e também cometessem o infanticídio. É tanto que no texto tem uma parte que fala que muitas mulheres elas enforcavam seus filhos quando eles nasciam, para não ver eles vivendo naquelas condições. Além disso, muitos índios também cometiam suicídio para não ter que viver mais naquele sofrimento. E além disso, quando os europeus eles vieram para cá, vieram para a América, eles trouxeram várias doenças que aqui não existia, o que? Transformando uma epidemia que também matou muitos índios, como, olha, a varíola, a malária, o sarampo, o tifo, a gripe, a febre amarela, que foi uma doença trago pelos escravos, que deixou os índios em vulnerabilidade, que matando. Ou seja, uma população de índios, vou citar um exemplo como o México Central, que tinham 25 milhões de nativos antes da chegada, e em 4 anos a sua população diminuiu para 17 milhões. Ou seja, gente, foram quase a metade dos índios que morreram. Então, concluindo, o europeu, para a população que existia naquela época, para a população nativa que tinha naquela época, o europeu foi quem exterminou, gente, a população, para criar uma nova população. Assim, é claro que ainda tinham índios, só que comparado ao do começo, foi uma redução muito drástica. Então, é com isso que eu concluo a primeira parte do trabalho. Então, gente, nessa segunda parte do vídeo, eu irei falar sobre a imigração europeia e sobre a vinda de escravos para o continente americano. Bem, a princípio, no começozinho da colonização, muitos imigrantes vieram para as colônias espanholas. E entre eles estavam, olha, metalúrgicos, estavam marujos, e foi a partir desse grande fluxo que a Espanha ela decidiu fazer uma lei que regulamentasse as pessoas que viessem para cá. Olha, a Europa estava vivendo num contexto de inquisição, em que eles caçavam pessoas que não concordavam com o cristianismo, tipo ciganos, judeus também eram caçados, e era justamente isso que eles queriam fazer, não deixar essa gente que era caçada lá entrasse aqui no novo mundo, entendeu? E foi a partir daí que eles regulamentaram. Então, estima-se que durante o século XVI, que foi o primeiro século da colonização espanhola, veio para a colônia mais de 200 mil pessoas. E dentre deles estavam mais homens do que mulheres, o que causou um problema para a sociedade da época, porque o casamento entre os brancos e os índios ainda não eram permitidos. E como veio poucas mulheres, como é que esse pessoal ia se reproduzir? Então, a princípio, muitos homens, antes de vir para a colônia espanhola, já deixavam relacionamentos firmados lá, ou seja, já vinham casados para depois suas esposas virem. Só que, com o passar do tempo, foi aceito o casamento entre o homem branco e a mulher índia, que dava origem aos crioulos. Após essa legislação em que permitiu o casamento de homens brancos com mulheres nativas,
A população aqui, a população na América Espanhola, ela expandiu. E estima-se que 40 décadas depois, 150 mil pessoas já tenham nascido em território no território americano, entendeu? E, e foi isso. A gente sabe que antes mesmo de, de ter essa legislação, já existiam os estrupos, né, gente? Aí, mesmo assim, a miscigenação no começo foi forçada, só que depois dessa legislação, a miscigenação começou a ocorrer de forma certa, digamos assim. Aí, gente, além disso, também vieram muitos escravos para a América Espanhola. Gente, devido a condições dos índios, muitos índios morreram, e após a legislação que defendia eles, vieram os escravos. Os escravos, eles trabalhavam em serviços domésticos e também trabalhavam na agricultura. E estima-se que mais de 75 mil escravos tenham vindo no começo do século XVII e já eram mais de 200 mil na metade do século XVIII, ou seja, veio muita gente, muito africano aqui veio muito africano para a colônia espanhola. E também é importante a gente falar as condições de vida em que eles viviam. Os africanos, eles apresentavam uma baixa reprodução devido à fome que eles passavam, a exaustidão no trabalho dele, que era, sim, bem pesado mesmo. E eles também, mesmo eles tendo uma baixa reprodução, mas eles também foram importantes para a miscigenação na colônia espanhola, porque quando uma mulher negra e um homem branco, eles tinham um filho, dava origem aos mulatos, que davam origem aos mulatos. Então, gente, para concluir o meu trabalho, eu vou apresentar um pouquinho sobre a recuperação demográfica. Durante o século XVII e XVIII, a colônia espanhola ela foi marcada por muitas mortes. Principalmente morte de crianças. Aí teve um estudo feito em um bairro do México que revela as taxas de mortalidade infantil. Aí 19% das crianças que morriam eram espanhóis, de crianças espanhóis. Aí 36 eram de crianças mestiças. E 51% das crianças que morriam eram índios. Então, gente, essa quantidade de mortos também contribuiu para o número de reprodução, porque tipo como se fosse uma reta. Quanto mais número de mortos, menos nasce gente. Então, uma coisa é inversa à outra. Então, uma das principais causas dessas mortes que aconteceram foi as epidemias. Eu vou citar algumas datas e quais epidemias foram. Em 1692, em 1727, foi a epidemia do sarampo. Em 1737 e em 1762 e em 1777 foi a epidemia de tifo. Em 1797, a de varíola. Em 1813 foi a gripe. E além dessas epidemias, a fome ela também
ela também contribuía para esse número de mortes, porque a pessoa, quando ela não se alimenta direito, o corpo fica vulnerável a esse tipo de doença. Então, uma coisa liga a outra, né? Além disso, a população da colônia espanhola também sofria com desastres naturais, principalmente aquelas que se encontravam perto da costa do Pacífico, que lá ocorriam muitos terremotos que também levavam à morte da população. Aí foi até que no final do século XVIII houve uma melhora nas condições de higiene, e com isso começou a diminuir o número de doentes. Aí a vacina contra a varíola, eles descobriram a vacina contra a varíola em 1780, que foi um médico que se chama Francisco Valverde, que ele fez uma campanha de vacinação, que ele entrou em um navio e saiu vacinando todo mundo do continente, todo mundo que estava era da colônia da América Espanhola. Aí depois de todo esse momento de crise, muitas mortes, aí veio os nascimentos, né? Depois de todas as melhores nas condições, começou a taxa de fecundidade, começou a subir. Aí tinha índias se casavam muito jovens e faziam com que elas tivessem mais filhos. Aí também uma questão daquela sociedade era dos filhos ilegítimos, ou seja, eu sou uma negra e tenho filho de um europeu branco que é casado. Meu filho vai ser um filho ilegítimo, não vai ser reconhecido, entendeu? E os casais também que menos sofriam com esse problema dos filhos ilegítimos eram os casais de índios. E também os casais espanhóis. É claro que a gente não pode seguir assim bem direitinho e dizer que não acontecia. É claro que acontecia, só que era em números menores. Então eu já falei também do casamento precoce, muitas moças se casavam com 15, 16 anos, a fim de aumentar, né, o número da população para, como é que eu posso dizer? Repor toda aquela ruma de gente que morreu, entendeu? Então, e por fim, o último pontozinho que eu vou ressaltar vai ser da imigração que aconteceu no século XVIII, que continuou vindo muitos europeus. E é claro, os europeus, eles ficavam nos melhores cargos da sociedade, gente. Eles eram militares, eles também eram comerciantes, eram donos de fazendas e tudo isso, né? E também, infelizmente, vieram os escravos. Gente, no século XVIII, no século XVIII vieram muito mais escravos do que espanhóis. Então, é isso. Aí, gente, só para concluir a minha apresentação, eu quero falar que mesmo com todo o genocídio que foi feito aqui na América em geral, mesmo com isso, 40% de toda a população da América Espanhola eram índios. E mesmo com muita imigração, tanto de europeus quanto de africanos, eles ainda representavam uma pequena parcela da população.
Então, esse foi o meu trabalho. Espero ter explicado direitinho e obrigada. Então, gente, concluindo tudo isso que eu falei no vídeo, o europeu, o índio e o escravo, eles foram importantes para a formação da sociedade colonial. Todos foram muito importantes para a miscigenação e para a formação do novo sistema colonial. E é a partir daí que vão definir cargos políticos, vão definir, ainda vão continuar na escravidão e vão definir todo o sistema político e econômico também. Então é isso.